O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira. Você vai se perguntar, o que isso tem a ver com o Internacional, já que eu estou aqui no CT Parque Gigante cobrindo exatamente o Inter? Bom, Antônio Brum falou sobre o Internacional, ou comentou uma contratação recente feita pela direção colorada. O dirigente gremista afirmou que se fosse pelos valores que o Inter trouxe Sérgio Rochet, ele não contrataria. Aqui a gente repercute essa fala e traz os números dos valores de Rochet em sua chegada ao Internacional, agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. Eu tô aqui no CT Parque Gigante e agora há pouco a gente estava acompanhando, porque a gente sempre acompanha o outro lado também, a entrevista coletiva do Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. E eu estava acompanhando en passant, nem estava muito prestando atenção, mas ouvindo, rádio ligado aqui, aquela história. E de repente, o Antônio Brum soltou uma frase que repercute aqui, e que é endereçada aqui ao CT Parque Gigante. Ele foi questionado, porque o Grêmio recentemente contratou um goleiro, o Kaique, você viu isso lá no Diário do Grêmio KTO com o Matheus Dávila. E ele foi perguntado sobre as situações envolvendo os negócios que o Grêmio teve por goleiros. E a gente sabe que o Grêmio esteve interessado no Sérgio Rochet, goleiro que hoje está aqui no Internacional e que foi o melhor jogador em campo da partida contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes. E o Antônio Brum reagiu, respondeu sobre Rochet. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente de futebol do Grêmio. Bom, o Grêmio nunca fez proposta oficial pelo Rochet. O Rochet era um nome que no início do ano estava no nosso monitoramento, como vários outros que não vieram a público. E quando a gente contratou o Soares, pelo fato dele ser o quinto estrangeiro, a gente não fez mais nenhum movimento buscando jogadores estrangeiros. Quando a regra mudou, a gente estava precisando reforçar o ataque, então nunca mais se falou no assunto Rochet, e até eu sei que se tentou criar uma narrativa, né, de que o Inter, né, contratou o jogador que o Grêmio estava tentando contratar. O Grêmio nunca fez proposta oficial por ele, e me arrisco a dizer que pelos valores que ele veio para o Inter, eu não traria ele para o Grêmio, tá? Tá aí a resposta de Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, sobre Rochet e sobre o interesse que o Grêmio teve pelo goleiro. Ele disse que o Grêmio nunca fez proposta pelo Rochet, que eu não sei se, enfim, é a palavra dele, o Matheus Dávila vai cuidar disso, e diz que pelos valores que o Inter contratou, ele não contrataria. E aí ele indicou que o Rochet seria muito caro e tal. Vamos trazer os valores que o Rochet... os valores da negociação envolvendo o goleiro Sérgio Rochet aqui para o Internacional, tá? O Inter pagou ao Nacional do Uruguai $1.600.000. Esse foi o custo que o Internacional teve para comprar o percentual que comprou do passe de Sérgio Rochet. O que dá aí em torno de 8,5 milhões de reais, algo perto disso, tá? 1 milhão de dólares é o valor que foi para o Nacional, mais valores envolvendo luvas e percentual de comissão e impostos, dá esses $1.600.000, que é o que o Inter pagou pelo goleiro. Além disso, o salário de Sérgio Rochet é na casa de $100 mil por mês, R$500 mil. Esse é o valor da negociação envolvendo o Sérgio Rochet. Eu só volto para lembrar, e de fato é uma negociação de altos valores, principalmente se tratando de goleiros, que são jogadores que não são tão caros assim no mercado, não são tão valorizados no mercado, mas a explicação do Inter ela é mais lógica no seguinte sentido. O Inter tinha o John, que tem contrato se encerrando até o fim do ano. O Inter comprou 15% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Santos, e aí teria que comprar, e tinha um passe fixado para comprar o John, que seria de algo aproximado a esse valor que foi pago pelo Rochet, 8 milhões e meio de reais. E veio a negociação, o Rochet foi oferecido ao Internacional pelo André Cury, que é o empresário que fez a intermediação do Rochet para o Internacional, e foi oferecido nessas condições parecidas. E aí o Inter colocou John e Rochet na balança. Entre pagar 8 milhões pelo John e pagar 8 milhões pelo Rochet, que é um goleiro mais experiente de Copa do Mundo, o Inter entendeu que seria adequado pagar pelo Rochet e fez esse investimento. Assim que se deu a negociação do Inter por Sérgio Rochet. Obviamente que repercute aqui a declaração do dirigente do Grêmio, mas repercute de uma maneira mais periférica. O pessoal, faz parte, eles vão
tentar limpar a barra deles por não terem contratado o Rocher. Repercutiu muito a história do chapéu que o Inter teria dado no Grêmio naquele momento. É uma situação um pouco parecida, e a gente já viu isso com a do Mário Fernandes. O Grêmio vazou ou quis vazar valores do Mário Fernandes, tá? E os valores não procediam que vinham do Grêmio, tá? O Grêmio dizia que o salário do Mário Fernandes era de R$1 milhão por mês, e não era. O salário do Mário Fernandes era de R$550 mil por mês. Tá? Posso garantir que era em torno disso. O que não diminui o fracasso da contratação do Mário Fernandes, que não deu nada certo aqui. Mas o Grêmio inflou, tá? Botou uma inflaçãozinha em relação ao que era o salário do Mário Fernandes lá, por uma narrativa, e há essa guerra de narrativa, e foi o que o dirigente do lado de lá fez hoje. Deu essa declaração, não abriu valores, obviamente, mas disse que pelos valores que o Rocher veio, não contrataria. Os valores são esses. Você contrataria? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!